Vamos voltar a abrir no livro que estamos estudando hoje, o livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. A partir do versículo 16 até o 34. Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos, dedica esse trecho que leremos para nos ensinar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem poder para libertar os cativos. O profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, havia dito que a missão do Messias seria libertar os cativos, colocar vestes de louvores ao invés das roupas de luto e coroas de louvor em vez de cinzas, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Para isso, o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E Cristo, de fato, proclamou liberdade aos cativos. E se engana aquele que pensa que isso se limitou ao seu ministério terreno, e que depois disso ele não opera mais, não trabalha mais, libertando os cativos de suas amarras. Lucas se dedica a escrever, inspirado pelo Espírito, para que nós possamos ter certeza absoluta de que Jesus Cristo continua entre nós, libertando os cativos. Vamos ler então, Lucas 16, do 16 ao 34. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, aqui, Paulo, Silas e alguns companheiros já estavam na cidade de Filipos, já haviam abençoado a casa e a família de Lídia. Então foram eles para o lugar de oração, que provavelmente fosse um jardim retirado, ou talvez até um lugar especial numa sinagoga. Ali nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui. Pai bendito, estamos agora desejosos de ouvir e acolher no coração um pouco mais da tua bendita palavra. Que tu possas nos abençoar assim, ó Deus, aumentando a nossa fé, a nossa confiança, nos ensinando a descansar em Ti, tudo isso através das benditas Escrituras. Por Cristo Jesus te rogamos. Amém. Primeiro, uma menina cativa. Provavelmente uma jovem escrava grega, de proprietários gregos, que tinham uma cultura filipense do oráculo de Pitão. Os originais, onde a gente lê aqui espírito adivinhador, nos originais está escrito o espírito de Pitão. Pitão era um espírito, um semideus, que recolhia informações sobre o futuro dos deuses e espalhava entre os homens. Um tipo de oráculo, um tipo de adivinhadora do futuro era aquela moça. A palavra de Deus não diz que ela era uma charlatã. A palavra de Deus não diz que ela era uma mentirosa, uma enganadora. A palavra de Deus nos diz que ela estava cativa de um espírito maligno. Daí pode surgir aquela questão: pastor, então o diabo conhece o futuro? Nós que somos reformados afirmamos que não, que o diabo não conhece o futuro. O único que sabe o que será é Deus, é o Senhor. O que o diabo sim pode fazer, através de seus sistemas e de seus estratagemas, é manipular o futuro. Ele pode manipular as realidades de quem lhe abre a porta para tal, de quem permite que suas ações diabólicas aconteçam. Aquele que abre portas ao diabo, ele pode muito bem enganar, fazendo inclusive pensar que uma manipulação dele significa adivinhar o futuro. Isso não é incomum.
e nem está muito distante da nossa realidade de hoje. Há muita gente que serve a Satanás e muitas pessoas procuram esses servos de Satanás que se apresentam como adivinhadores, abrindo porta ao maligno, para que ele manipule sua vida, o seu futuro, de alguma forma e em alguma medida. Por isso há uma proibição austera, desde a Torá, aos servos de Deus, que procurem feiticeiros, agoureiros e adivinhadores. Porque nenhum servo de Deus deve abrir portas para que o inimigo haja em sua vida. Mas essa menininha estava escravizada primeiro por seus senhores carnais, homens gananciosos, que desfrutavam do prestígio e da reputação que o espírito mau havia concedido àquela menina. Os adivinhadores e agoureiros gregos se vestiam de forma peculiar, algo muito parecido com o que nós temos hoje, roupas diferentes, penduricalhos e uma caracterização bem fácil de ser percebida. Então, era muito claro e óbvio que aquela mocinha, que estava enferma e cativa de um espírito maligno, também cativa e escravizada por donos de carne e osso gananciosos, estava sendo explorada fisicamente e espiritualmente. Como escrava, não ficava com nada, tudo entregava aos seus senhores, e não era raro que essas pessoas que eram dadas à feitiçaria, adivinhações no mundo grego, vivessem de forma paupérrima. Seguindo Paulo e Silas, Lucas e os companheiros de viagem, por onde quer que fossem, ela dava o mesmo testemunho que os demônios davam da pregação do Evangelho, conforme está em Lucas 4:34, Lucas 8:28 e outros paralelos dos sinóticos. Por que isso era ruim? Por que era ruim, e muito ruim, que aquela menina, cativa por um espírito maligno, caracterizada como uma adivinhadora, e com tal reputação, ao ponto de dar muito lucro aos seus senhores, seguissem o apóstolo e desse testemunho de sua mensagem? Por que isso era ruim? Porque isso poderia fazer com que todos pensassem que o espírito que agia através daquela menina fosse um espírito amigo do espírito que os apóstolos pregavam. Isso era apenas mais um engano, e essa é mais uma estratégia satânica. Fazer as pessoas pensarem que todos os caminhos levam a Deus. Não há problema se você busca numa mesa branca, num terreiro de umbanda, se você participa de uma sessão kardecista, se você entra num templo budista, não importa. O importante é que, de certa forma e de alguma maneira, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O espírito que prendia e algemava aquela menina era um espírito de engano e de sofrimento. Enganava todos os que estavam ali em Filipos e maltratava aquela menina. Maltratava aquela menina. Paulo e Silas, num determinado momento, se cansam
da manipulação demoníaca. E veja, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Porque o homem de si mesmo não tem poder para libertar do mal quem quer que seja, nem a si mesmo e nem a nenhum outro. O homem de si mesmo não pode se ver livre dessas algemas, dessas amarras, nenhum homem. Há apenas um ser no universo que pode libertar alguém do engano de Satanás, dos maus tratos do diabo. E é no nome dessa única pessoa que a liberdade vem. É no nome de Jesus Cristo, somente no nome dele e no de ninguém mais. A nós que estamos aqui, a você que assiste de casa, talvez esteja passando por um tempo difícil, percebendo manobras, estratégias, armadilhas malignas, opressão, coisas diferentes que vão além de uma tribulação circunstancial, material e passageira. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Muitas vezes percebemos isso. Pois a boa notícia para nós é que nós não precisamos ter medo do mal. Nós não precisamos temer o diabo e as suas estratégias. Não precisamos. Não precisamos ter medo de suas manipulações. Não precisamos. Nós podemos hoje mesmo, agora mesmo, clamar pelo nome de Jesus. Nós podemos hoje mesmo, agora mesmo, clamar pelo nome do Salvador Jesus Cristo. E o mal certamente baterá em retirada. Talvez você tenha tentado de várias formas. Como se diz num provérbio cotidiano e moderno, no desespero, estou acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, não é verdade? Não é assim que dizem? Pois chega de acender vela para o diabo, pois chega de recorrer às religiões vazias, pois chega de buscar onde não há poder, chega de recorrer a quem nada pode fazer. Somente Jesus Cristo. Clamemos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E a liberdade vem. Aquela mocinha se viu livre. Nós não sabemos da continuação da história dela. Mas aparentemente, o poder de Cristo a alcançou e a tomou. Porque aquele espírito de adivinhação não voltou mais para atormentá-la, a ponto de seus donos entrarem numa crise contra os servos de Deus. Então, essa menina cativa foi liberta, e por causa da maldade do homem, da injustiça do homem, Paulo e Silas também. Paulo e Silas se viram cativos, um cativeiro diferente. Não era um cativeiro espiritual, mas um cativeiro terreno, um cativeiro mundano, material. Se viram presos por uma injustiça, por mentiras. Foram açoitados e por engano, porque um cidadão romano não podia ser açoitado sem um julgamento e sem que lhe fosse dada
a oportunidade de defender-se. Foram açoitados injustamente, presos pela maldade dos homens, por causa da ganância do homem, da idolatria do homem. Provações tais que nos alcançam e nos sentimos como que presos também, cativos também, fazem parte da nossa vida aqui nessa terra. Muitas vezes no ambiente de trabalho, muitas vezes em alguns relacionamentos, nós também somos injustiçados, também somos vítimas da mentira, também somos açoitados sem direito de defesa. Nos vemos presos, muitas vezes sem saber para onde ir, ou sem ter para onde ir, sem encontrar uma luz no fim do túnel, sem encontrar uma saída, reféns, cativos de alguma situação causada por injustiças, mentiras, enganos e maldades, de pessoas más que estão nesse mundo. E isso faz parte da nossa jornada. Não conseguiremos escapar disso. O próprio Paulo diz a Timóteo que todo aquele, sem exceção, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. É uma garantia da palavra de Deus. Muitas pessoas gostam de garantias, não é verdade? Muitas pessoas gostam de garantias da palavra de Deus, não é? Aí está uma. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. A palavra de Deus está nos garantindo isso. Faz parte da nossa vida cristã. Não é incomum, em momentos assim, nós nos indignarmos, nós nos encontrarmos irados, irritados. Não é incomum que em momentos assim passe pelo nosso coração desejo de vingança, que nós também usemos de expedientes tais, esperteza, manobras, manipulações. E isso vem, isso passa por nós, por quê? Porque somos seres humanos. É humano isso. Mas não devemos usar essas ferramentas para passar por essas tribulações. A palavra de Deus nos ensina aqui qual é a nossa arma contra essas sinucas que a vida nos coloca aqui nessa terra. Louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Nessa situação, nessa circunstância, presos num calabouço interior, num porão, baixo, escuro, úmido, insalubre, amarrados num tronco, correntados, injustamente, passando por circunstância tal, por momentos em que a vida nessa terra bate em nós que somos cristãos. Eles não se rebelaram, não murmuraram, mas eles louvavam e oravam. E é o que nós precisamos fazer também. Louvar e orar e esperar pela mão de Deus. Esperar pelo terremoto que Deus mandará, que abrirá diante de nós as portas, que sacudirá dos nossos pés, das nossas mãos, os grilhões,
mas não para que saiamos sem pensar em consequências. Sinceramente e de verdade, eu sairia correndo de dentro daquele calabouço e estaria correndo até agora. Eu olharia para o meu companheiro e diria, isso é de Deus, isso é milagre. Vamos sair correndo daqui, isso aqui é Deus que está fazendo. Vamos embora. Deus nos libertou. Ainda bem que eu não sirvo nem para engraxar a bota do apóstolo Paulo, né? Porque Paulo, quando percebeu que um homem ia tirar a sua própria vida, ele disse, não faças nada a ti, todos estamos aqui. Ninguém fugiu. O guarda do cárcere, o que era responsável pelo cárcere, pagava com a sua própria vida uma fuga. E em algumas ocasiões poderia inclusive toda a sua família morrer por causa de alguma fuga. O carcereiro pede uma luz e ele vê algo extraordinário. Não apenas que o cristão, enquanto sofre o cativeiro das injustiças desse mundo, louva e ora, mas ainda mais, ele vê que o cristão, mesmo injustiçado, machucado, açoitado, sangrando, humilhado, triste, abalado, porque pode ser que eles estivessem assim, eu estaria. E não há nada de errado em sentir-se assim. Mas o cristão, além de louvar, orar e esperar a mão de Deus, ele ainda se preocupa com o seu próximo. Ele ainda olha com amor para o seu próximo. Ele ainda valoriza a vida do seu próximo. Essa valorização da vida no nosso texto aparece da forma mais bonita possível. Não só aquele carcereiro vive fisicamente, mas ele também passa a viver espiritualmente. É liberto espiritualmente como aquela menina, e também vive fisicamente como Paulo e Silas estavam recebendo de Deus a autorização para viver, para sair daquele tronco, daquele cárcere. Ouve o Evangelho, e Deus tinha uma boa notícia para ele. Se você crer, vai ser salvo não somente você, mas também toda a sua casa. Algo maravilhoso, veja. Essa promessa era para ele, tá? Era para ele. Essa palavra de Deus era para aquele carcereiro. Muitas pessoas nos procuram, às vezes, para dizer, pastor, mas faz já 40 anos, 50 anos que eu oro pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha casa, ninguém se converte, meu pai já morreu, sem dar sinal de conversão. O que aconteceu com a palavra de Deus? A palavra de Deus falhou então, porque está escrito, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa era uma promessa de Deus para o carcereiro. Para o carcereiro. Nós, humildemente, de forma comedida, nos prostramos e pedimos, Senhor, Deus meu,
que seja também uma promessa para minha família, para mim e para minha casa. Que seja também, aí tudo bem. Mas garantir do púlpito, isso o pregador não pode fazer. Porque era uma promessa para ele. Mas Deus tem promessas para nós. Vida, promessas de vida para nós. Meia-noite, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, passou remédio nas suas feridas, cuidou dos vergões, lhes deu alimento, pôs à mesa. À meia-noite, Paulo batizou o carcereiro e toda a sua casa. Aqui, toda a sua casa, essa palavra é uma palavra que significa todo o seu lar. Lar, esposa e filhos. Esposa e filhos. Foram batizados o carcereiro, sua esposa e seus filhos. Filhos pequenos também. Crianças. O apóstolo Paulo batizava as crianças. Já havia batizado a casa de Lídia também. Lá em Filipos mesmo, na mesma semana. E à meia-noite, 1h da manhã, certamente não foram para um rio, nada disso. Ninguém vai para um rio 1h da manhã. Na Grécia, né? Certamente todos foram batizados por aspersão. Então é bíblico e apostólico batizar crianças e por aspersão. Mas essa promessa de Deus libertou também um carcereiro cativo de suas responsabilidades, cativo das consequências, cativo do suicídio. Libertou aquela família da orfandade, da viuvez. O que cuidava do cárcere também estava preso pela morte e foi liberto. Uma menina, os apóstolos e o carcereiro. Seja qual for o nosso cárcere, seja ele espiritual, físico, circunstancial, o Senhor liberta os cativos. Jesus está entre nós para nos libertar de todo e qualquer cativeiro. Então hoje mesmo, você não precisa ir embora para casa mais cativo. Cativo da dúvida, da incerteza. Você pode sair livre, crente, confiante, sabendo que Jesus Cristo está conosco. Está conosco. Sua voz é como um terremoto que abre celas e que faz cair algemas. Sua voz é como uma espada afiada que expulsa o inimigo. Sua voz é como a própria vida que faz ir embora o suicídio, a orfandade e a viuvez. Cristo, como Pedro disse a Enéas em Lida: Enéas, Jesus te cura. Paulo disse ao carcereiro: Jesus te salva. Jesus continua entre nós, curando, salvando e libertando. Louvado seja o seu santo nome.